Os problemas causados pelo incêndio atingem também o meio ambiente da Baixada Santista. E sobre o assunto eu converso agora com o engenheiro ambiental e professor da Unisanta, Hélio Lopes. Professor, boa noite. Obrigado por participar conosco aqui. Bom, professor, a CETESB diz que a situação do ar é satisfatória, que não há motivo para pânico. Óbvio que ninguém quer realmente nenhum clima de pânico. Mas, por outro lado, também já existe um aumento no movimento nos hospitais da região, principalmente na zona noroeste, com pacientes com problemas respiratórios. É uma coincidência? É consequência desse problema, desse incêndio? Não dá para dizer ainda, não dá para vincular os dois fatos. Veja, todo episódio crítico de poluição do ar, como é esse caso, ele acaba gerando uma série de consequências, né? E todos eles, sempre que ocorre, aumentam a procura dos prontos-socorros, enfim, atendimentos, principalmente os problemas respiratórios, né? As pessoas mais idosas são as mais suscetíveis, assim como as crianças também são as mais suscetíveis a esse problema respiratório, né? A faixa intermediária aí, ela consegue resistir bem. Isso ocorreu em Cubatão, ocorreu na Inglaterra, ocorre em qualquer local onde você tem problema sério de poluição do ar. Lógico que você está com um produto de combustão incompleta, e, portanto, gerando uma série de poluentes, inclusive alguns, que é o caso de um produto de combustão incompleta, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, né, que são poluentes perigosos, nocivos à saúde. E são poluentes que, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, o que não há limite incompleto seguro. Especificamente, professor? Só para ficar incompleta claro. É porque não... quando você tem uma combustão controlada, dentro de uma caldeira, num forno, dentro da própria combustão do motor do carro, controlada, ela não emite fumaça preta. Certo. Quando ela é descontrolada, ou com pouco oxigênio, ela acaba formando uma combustão incompleta. Então ela emite muito carbono na atmosfera. Que nesse caso o prejuízo é maior, tanto para o meio ambiente como pode causar danos para as pessoas também. Exatamente. Agora, a CETESB, o próprio Exército, eles estão monitorando isso, né? Mas eles trabalham, evidentemente, em cima de padrões pré-estabelecidos, né? Mas nem sempre esses padrões deixam de causar incômodos, inconvenientes ao bem-estar público e até mesmo prejuízo à sua saúde. Você tem o caso que você está trabalhando com substâncias até carcinogênicas, e quando você trabalha com esse tipo de substância, não existem limites seguros que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Para determinado tipo de poluentes perigosos, não existe limites seguros. Talvez o prejuízo não seja imediato, mas talvez a longo prazo, não é, professor? Exatamente. Você pode, com o passar do tempo, adquirir uma doença, enfim. Agora, é evidente que esses poluentes eles estão presentes nos grandes centros urbanos, dependentes até da questão da queima desse incêndio, né? Então, na grande cidade de São Paulo... houve uma grande concentração nesse caso. Exatamente, né? Esse é o preço que o ser humano paga pelo progresso, pelo acúmulo de um determinado local de uma população. Agora, no caso dos peixes, né, que estão aparecendo mortos lá, esse caso é uma consequência direta desse incêndio, professor? Sem dúvida. E o que pode estar causando a mortandade desse peixe? Exato. O que acontece? Voltando mais uma vez, durante esse combate a incêndio, você tem adição de espuma, você tem a adição de uma série de produtos químicos, existe o próprio combustível presente ali, no caso o álcool, no caso do próprio hidrocarboneto, porque você tem gasolina queimando, isso solubiliza, né, entra na fase aquosa e parte desse produto acaba extravasando do líquido de contenção e atingindo o estuário. Ele está com a temperatura alterada e, portanto, ele suprime o oxigênio. Está com o pH alterado, ácido, também causa problema naquele ecossistema aquático. E também uma demanda bioquímica e química do oxigênio, que consome rapidamente naquela coluna d'água o oxigênio da água. E com isso os peixes, suprimindo o oxigênio, o peixe acaba morrendo. É o que aconteceu, essa mortandade de peixe
pelo desequilíbrio, né, professor, no caso, que, por exemplo, acaba faltando oxigênio, né, para esses peixes. E como retomar esse equilíbrio, quer dizer, como reequilibrar agora? Aí só com o passar do tempo. Aí, no caso, como nós estamos trabalhando com o próprio ecossistema, não existe nenhuma entrada de oxigênio. Como, por exemplo, quando você ocorre isso no aquário, você liga a bombinha de oxigênio e resolve isso, né? Nos tratamentos biológicos existentes nas indústrias também há uma reposição desse oxigênio que é consumido pela bactéria. No nosso caso não existe. Nesse caso, então, só com o passar do tempo... Agora, você tem o acúmulo também de outras substâncias. E o ecossistema aquático ele é extremamente sensível. Daí ele reagir imediatamente e você ter como resultado disso essa mortandade de peixe. Agora, você fez uma outra pergunta, como as pessoas, eu acho que identificar isso, né? O consumidor desse peixe, eu acredito que ele pode, como é que ele vai saber se esse peixe é produto daquilo? Muita gente pode estar vendendo, e pode estar vendendo, inclusive. Exatamente. Então, uma boa dica é que ele observe se o peixe encontra-se com manchas roxas, porque tudo aquele ser que morre por falta de oxigênio, ele fica arroxeado. Então, no corpo do peixe vão aparecer algumas manchas e isso dá para identificar que veio daquele local onde houve aquele impacto. E esses problemas que teve aí de vazamento, por exemplo, em consequência do combate ao próprio incêndio, pode causar problemas para o solo também, professor? Sem dúvida. Do próprio estuário, inclusive? Quer dizer, esses elementos químicos podem ficar depositados lá no solo do estuário? Ele atinge a todos os compartimentos ambientais. Ele causa poluição do ar, tem uma região de mangue, tem... a água, do solo. Ele é um elemento persistente, ele fica aí por um bom tempo nos mangues, mas sobretudo no solo ocorre uma infiltração e isso vai obrigar inclusive as autoridades, após a passagem desse evento, exigir o estudo hidrogeoquímico completo, não só do solo como das águas subterrâneas. Bom, existe um controle, né, da poluição no ar, o senhor falou, né, professor, a CETED... O monitoramento. O monitoramento, né, e o próprio Exército também, né, está fazendo um monitoramento específico. Exército... Agora, dá para fazer uma comparação do nível de poluentes, por exemplo, de como estava antes e de como está agora? Até dá. Depende dos parâmetros. Mas esses fatos estão sendo divulgados ou não? Essa comparação está sendo divulgada? A CETESB, em determinados locais, ela tem um histórico. Por exemplo, vamos pegar esse poluente, ele está atingindo dimensões intermunicipais, né? Ele está atingindo Cubatão, atinge Guarujá, Bertioga, ele fica aí ao sabor do vento e vai, lógico, mais diluído, mas acaba atingindo. Então, onde existem estações fixas de poluição do ar, como Cubatão existem 3, Santos também acho que são 2 estações, você tem um histórico, pelo menos aqui, de material particulado. Precisa ver o que se está medindo. A CETESB, quando ela se reporta, ela reporta a questão do material particulado na atmosfera. Que o padrão... E é a maior preocupação, no caso, professor? Esse material particulado? É a maior preocupação, mas até porque ele está associado a outros elementos. Por exemplo, o benzoapireno, ele está na forma gasosa, mas ele está na forma de particulado. Ele faz parte da fuligem. Então... essas partículas são partículas pequenas, a CETESB ela vai medir abaixo de 10 micras. Por que ela mede abaixo de 10 micras? Porque são partículas de interesse da saúde pública. Que podem ser inaladas. Elas são inaladas e atingem a parte mais profunda do nosso organismo. E com isso você tem prejuízo. Se for partículas em torno de 2,5, de meia micra, ela entra na corrente sanguínea, inclusive. Então, há de se ter cuidado com o particulado fino. Essa é a razão pela qual a CETESB está monitorando o particulado fino. Agora, existem outros gases em que o Exército monitora através de um aparelho chamado MIRAM, que é uma faixa de infravermelho, que pega em torno de 1.500 compostos químicos, poluentes na atmosfera. Agradecer aqui o engenheiro ambiental, o professor Doni Santa, Hélio Lopes. Professor, obrigado, mais uma vez, por participar conosco dessa entrevista. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, eu que agradeço.